Você também já teve essa dúvida de o que o Senhor quer de mim? Eu estou disposto a fazer tudo o que o Senhor quer, eu quero viver para Deus, mas afinal, o que Ele quer de mim? O que é que eu posso fazer? Como é que eu descubro o meu chamado? Como é que eu me movo para corresponder à vontade de Deus? Porque chega uma hora que nós queremos de fato ser úteis para o reino, né? Eu entendo ali uma analogia que é como se fosse um filho em casa que quer ajudar a lavar a louça, que quer ajudar a limpar a casa, que ele já cresceu bastante para começar a fazer alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como descobrir o chamado, o propósito de Deus na sua vida. Eu creio que existem dois jeitos que Deus fala, né? Uma é a revelação progressiva e outra que ela também é progressiva, mas ela é um pouco mais instantânea. O exemplo de Abraão e Paulo. Abraão, ele é chamado para sair da terra dele, para onde Deus haveria de mostrar, né? Então, Abraão, ele tinha um propósito, só que ele não sabia ainda que ele iria ter Isaac, que ele iria ser pai de multidões, ou então que ele iria ter que entregar o filho dele. Então, assim, Abraão ele vai recebendo aos poucos, né? O Senhor fala ali que iria engrandecer o nome dele, o Senhor fala, só que não há detalhes, né? Deus ele chama Abraão. O único ponto que fica enfatizado é: sai da tua terra para uma terra que eu ainda te mostrarei, né? Deus ainda não havia mostrado a Abraão. Já Paulo não. Paulo, ele quando é alcançado por Jesus, Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Né? Ali, Paulo já é convertido na hora, cai de joelho a Deus e ele entende o evangelho de Cristo e ele já entende que já é para ele começar a pregar, né? Ele entende que ele já tinha que começar a falar de Jesus e é algo mais instantâneo. Só que Paulo também, ao longo da caminhada, vai recebendo do Senhor revelações. Então, o chamado, eu entendo que ele é, sim, algo progressivo que nós vamos descobrindo. O Senhor vai falando, a gente vai fazendo, vai avançando. Mas algumas pessoas vão receber isso mais detalhadamente, outras mais instantaneamente, né? Por exemplo, como os chamados para ser missionários, né? Esses são mais instantâneos. Às vezes a pessoa recebe do Espírito Santo, ela sonha ou alguém fala e aí Deus confirma de alguma maneira muito pessoal na vida daquela pessoa e o Espírito Santo testifica isso, que dá a certeza que é para ela sair de onde ela está para ir pregar lá na África. Então, assim, acaba sendo algo, olha, agora tem que ir lá porque tem que ir lá. Entendeu? E outros não, outros vão ser Abraão, olha, sai da terra que aí eu te mostrarei, e aí depois vem Isaac, e aí depois vai vindo. Então, assim, é uma coisa mais progressiva. Só que Jesus, ele fala a sua vontade nas Escrituras, e essa vontade é o que norteia qualquer chamado, né? Esse mandamento que Jesus deixa, ele é a base para qualquer chamado, que a gente costuma falar que é o quê? A grande comissão. Mateus 28:18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28 fala sobre ides e fazei discípulo, né? O que Jesus quer? Qual que é o propósito de Deus comigo? Que você faça discípulos. Esse é o propósito da nossa vida em Cristo, fazer discípulos. Nós fomos salvos pela fé e por sermos salvos pela fé, né, pela graça de Deus, aí nós praticamos as obras. Então não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Fomos salvos, resgatados e agora nós temos que transbordar na vida de outras pessoas, levar o evangelho de Cristo. Só que aí, como é que isso acontece? É aí que entra o chamado individual. Vou te dar um exemplo. Pedro, ele é chamado para pregar, para levar o evangelho para aqueles que eram judeus. Paulo é chamado para pregar, levar o evangelho para aqueles que eram gentil. Então, assim,
O mesmo Espírito que ajudava Pedro, ajudava Paulo, só que eram dons completamente diferentes. O jeito de falar era totalmente diferente, eram totalmente outro tipo de estratégia, só que a mensagem era a mesma. A mensagem era e tem que ser, né, continuar sendo Jesus Cristo, a cruz, as boas novas do evangelho. Então, quando a gente passa a entender que o mesmo Espírito que ajuda Pedro é o mesmo que ajuda Paulo e ambos têm o mesmo propósito, porém com chamados diferentes, isso faz eu entender que Deus, ele quer que eu leve o evangelho. Agora, o jeito que vai fazer isso, aí é eu com Deus, é você com Deus. E como é que você pode descobrir esse jeito que é para você espalhar o evangelho, se é através de música, se é através de pregações, se é através do seu trabalho que você vai falar de Jesus lá. Aí o Senhor, o Espírito Santo, ele vai testificar ao seu espírito, vai arder no seu coração. O Senhor, ele vai te dar uma direção, o Espírito Santo vai arder para aquilo e você vai começar a fazer, o Espírito Santo vai começar a te responder e as coisas vão começando a fluir. Porque o mesmo Espírito, ele que dá graça a um, também dá graça a outro. O eletricista, ele pode fazer discípulo na casa dos clientes, enquanto ele visita, enquanto ele está ali, né, fazendo o seu trabalho secular, ele já vai evangelizando, ele vai levando a palavra, né? Eu fui alcançado, né? Quem falou de Jesus para mim foi de fato um eletricista, mas eu estava pescando, né? E ele também estava pescando. E ali nós começamos a se falar e começou a falar de Jesus para mim. Então, eu fui alcançado fora da igreja, né? Eu fui alcançado fora da África. Então, eu entendo que Cristo na vida desse homem, ele utilizou aquilo que aquele homem tinha. Aquele homem, ele era um bom eletricista e um bom pescador. Enquanto nós pescávamos, ele pregava o evangelho. E da mesma maneira que aquele que está lá na África vai pregar lá, aquele que está na igreja também, que foi convidado, vai receber na igreja, e também um médico que está no seu consultório, ele vai poder trazer Jesus, falar de Jesus para seus pacientes, né? Eu conheço um médico cristão que é muito benção por onde quer que passa, né? Ele é muito bem falado, as pessoas gostam muito dele, principalmente por quê? Porque ele é um grande temente ao Senhor Jesus. E ele toma muito cuidado, né? Para também não ser invasivo na vida daqueles que não querem, mas quantos não chegam até ele pedindo oração, né? Vendo ali um médico orando antes de uma cirurgia, fala, doutor, ora comigo, né? Então, assim, é uma coisa que ele está sendo luz ali, ele está fazendo discípulos ali. E também vai ter os que vão fazer discípulo na escola, no trabalho ou em casa mesmo, com a própria família. O Senhor, ele vai te direcionar, né? O propósito de Deus na sua vida é que você leve o evangelho, que você faça discípulos. Aí o seu chamado vai ser individual com Deus. O Espírito Santo, peça a ele sabedoria para que arda no seu coração. Eu, esses dias, estava na igreja e conversando com um amigo, passamos em frente à sala que estava tendo os cultos de jovens. E aí, aquele meu amigo, ele pegou e falou assim, cara, o meu coração arde por isso, arde para cuidar de jovens. Falei, e aí? Tá aí. Se o seu coração arde, se o Espírito testificou, você vai levar o evangelho, você vai fazer discípulos pelos jovens, você vai fazer isso, você não vai sair daqui e ir para a África, e quem está na África não vai vir aqui e falar para esses jovens, o Senhor escolheu você para falar para eles, assim como o Senhor escolheu você que está aí para poder fazer aquilo que Ele confiou, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, o Espírito vai te mostrar e vai te guiar. Mas aí você pode pensar, mas eu não sei fazer, eu não sou bom, eu não decoro texto, eu não sei versículos. Use o que Deus te deu, o que você tem agora, para alcançar até onde você consegue. Não se cobre tanto, porque o responsável pela obra não é você. É o Espírito Santo que é responsável pela obra. Satanás, ele quer colocar na nossa mente que nós somos os responsáveis por converter alguém.
né? A gente muitas das vezes vê a família, né, que não se converteu e fala, nossa, eu sou bem ruim mesmo, né? Eu acho que eu não sirvo para Deus, não, para ser servo, para ser um soldado de Deus, porque eu não consigo converter nem minha família. Não é papel nosso converter. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Um pecador se converter dos pecados, ele reconhecer o seu erro, isso é milagre de Deus. Agora, qual que é o nosso trabalho? É lançar a semente. Então, lança a semente do evangelho, pelo amor de Deus, pregue, leve a palavra, lança ali a semente, não importa se você ainda não viu fruto, porque às vezes ela vai ficar ali parada e lá na frente é Deus que vai germinar e vai florescer e vai gerar outros frutos, e é assim que o evangelho chegou a mim e chegou a você, porque alguém falou de Jesus. Então, seja esse alguém de alguém, fale de Cristo, leve o evangelho. Esse é o propósito de Deus. E o seu chamado, o Espírito Santo, ele vai guiando enquanto você vai fazendo. Enquanto você vai falando de Cristo, você vai falando com Cristo, o próprio Espírito Santo vai arder no seu coração o que é para você fazer, né? Como é que você vai levar o evangelho dele. E descanse, descanse, porque o Espírito Santo, ele é o mais interessado na obra dele. Então, se nós estamos com o Senhor, ele garante que não estaremos sozinhos. Então, enquanto a gente vai indo e pregando, ele diz que estaria conosco até o fim dos tempos. Que Deus te abençoe.